Olá, bem-vindos a mais o Profiler e hoje trago-vos um convidado que, nascido em Joanesburgo, iniciou a sua licenciatura em gestão, mas a verdade é que interrompeu para se dedicar àquilo que serviria a ser a sua vida de empresário. Quando retomou, era já efetivamente um empresário bastante ativo. Ficou muito conhecido em Portugal quando participou num famoso programa, o Shark Tank, e hoje tem inúmeros negócios na área dos mídia e da educação. Já adivinharam certamente que o meu convidado de hoje se chama Tim Vieira e que é o founder e CEO da conhecida também já em Portugal Brave Generation Academy. Olá Tim, bem-vindo. Obrigado, Silvia. Estou contente de estar aqui no Profiler. Obrigada por ter aceito o meu convite. E queria, como trabalha muito com jovens, com crianças, queria ir também um bocadinho a essa sua altura. Enquanto criança, o que o Tim imaginava que um dia poderia vir a ser, vir a fazer no mundo profissional? O que é que pensava para si? Não, eu fui uma criança que tive muita sorte, gostei de tudo, da minha criança. Quando eu estava a crescer, gostava de tudo. Então, era bom em desporto, gostava de pessoas, gostava da escola, tudo corria bem. Eu acho que isso foi muito bom na minha vida, porque a gente estávamos num país que era diferente. A gente estava na África do Sul, naquele tempo era um país super diferente, mas para mim, quando eu penso na minha juventude, era mesmo blessed, né? E ainda melhor que isso, eu tinha uma família que tinha muito tempo para mim, tinha muito amor para mim, então nunca faltou isso. Era uma família que tinha pouco dinheiro, mas tinha muito tempo e muito amor. Desde os meus avós, aos meus tios, tias, aos meus pais. Eu acho que é isso que eu lembro da minha juventude, né? E o que eu pensava que se ia estar aqui hoje, sempre percebi que um dia queria ser independente. Eu percebi cedo que se a gente trabalha e conseguimos fazer retorno, conseguimos ser independente. Nunca trabalhei para ser rico, trabalhei para poder fazer coisas que eu gostava de fazer. Eu acho que sempre foi isso. Cada vez que eu fazia um projeto, eu só pensava, ok, este projeto vai ser giro porque eu vou poder ir aqui, vou poder fazer isso, vou trabalhar com essas pessoas, e não era tanto o bottom line, né? o resultado final. E eu acho que sempre foi assim a minha vida. Às vezes correu bem, de cedo comecei a fazer negócios, alguns correram bem, outros correram menos bem, mas todos puseram-me no dia que eu estou aqui hoje e eu não mudava nenhum deles. É o que é, né? O Tim estava a dizer que desde criança gostava e experimentava e gostava, muito cedo percebeu que fazendo coisas podia começar a ser independente. Começava a elaborar os seus próprios projetos e eu creio que vi numa entrevista sua que aos 12 anos experimentava fazer várias coisas. Foi crescendo, sente que foi crescendo nessa tentativa de fazer coisas? Sim. Eu comecei a perceber cedo que comunicação era muito importante. Conseguir ter network, conseguir conhecer pessoas que conseguiam abrir portas era muito importante. Também comecei a perceber que se a gente tentávamos, encontrávamos pessoas que ajudavam, ok? E percebi que se a gente não fazia nada é que nada acontecia, okay? Então comecei com isso mesmo cedo. E eu sei que os meus pais às vezes nem acreditavam que eu estava a falar com esta pessoa, ia ver aquilo ou ia fazer aquilo, mas não é? Quando a gente começa a ver resultados, a gente começa a acreditar. Eu sempre acreditei e depois sempre resolvi em fazer, sempre fui bom com pessoas, sempre consegui, nunca tive aquela vergonha de não experimentar ou não é? Porque eu via o big picture, eu sabia para onde é que eu queria ir e o que era preciso ser feito para chegar lá. Eu acho que levei muitas pessoas a reboque dessa maneira, porque também meus amigos que começaram também a acreditar e que experimentavam e que faziam, eu acho que foi eu tive à volta de mim muitos empreendedores em vida, porque a gente sabia que tínhamos de fazer, não havia outra maneira. Então, O Tim dizia também numa entrevista que eu ouvi sua que os nossos avós, não é, os nossos antepassados tinham que ser empreendedores. O empreendedorismo não é agora uma novidade. Não é. Eu acho que os portugueses, se forem imigrantes, isso é uma pessoa a ser empreendedora. A gente está a experimentar e ir para o melhor. Ser empreendedor não é só abrir negócios ou empresas ou startups, mas uma pessoa pode ser empreendedora na vida. E na vida, e dentro até de uma empresa grande, a gente podemos ser empreendedores, porque
no fim é a gente estar a experimentar coisas, ter uma mentalidade, né, positiva, ter uma mentalidade onde a gente sabemos que conseguimos fazer coisas acontecer e aquela coisa de se há um copo meio cheio ou meio vazio, é a gente ver que está se calhar meio cheio, mas que conseguimos encher mais. E isso é que é a mente empreendedora. E eu acho que é muito importante a gente ter uma mente empreendedora, porque até aquelas pessoas que a gente às vezes pensam que não é um emprego que é empreendedor, só dizer bom dia, estar ali envolvido e isso tudo, começa uma onda. Eu acho que às vezes o nosso mindset em Portugal é que ainda não apanhou essa onda, né? A gente temos a onda de Nazaré, se o nosso mindset era um décimo dessa onda, a gente íamos ir bem longe. Mas estou a ver mais pessoas a fazer isso. Mas eu acho que empreendedorismo existiu. Os portugueses à volta do mundo que foram e que saíram de Portugal, obviamente, muitas vezes ficam empreendedores porque querem melhorar a vida deles e depois dos filhos e dos netos, aquela coisa toda. E também muitos portugueses que estão cá em Portugal também tiveram que ser empreendedores e melhorar e aprenderem coisas novas e sempre vai ser uma maneira de viver, não é? Dizia ao início que o Tim começou a estudar gestão, que interrompeu inicialmente, para decidir abrir o seu primeiro negócio, uma cervejaria na África do Sul. Como é que surge esta ideia? Como é que foi interromper os estudos nessa altura? Basicamente não foi interromper, foi mesmo dropout. Eu saí, que é porque comecei com a cervejaria, que é uma coisa que eu gosto, né? Gosto de cerveja, então é fácil a gente começar a ter paixão. Quando a gente temos paixão, encontramos algum propósito, e o propósito era fazer cerveja boa, porque a vida é curta para beber má cerveja. E começamos a fazer cerveja e começou a crescer e eu consegui encontrar alguns nichos. Tínhamos um produto que era bom e diferente, num mercado que era muito, muito fechado naquele tempo, e estávamos muito à frente do tempo no que estávamos a fazer. Mas foi das minhas melhores memórias de sempre em começar um negócio. Estávamos a trabalhar num negócio que gostávamos, um negócio que estava a fazer pessoas felizes, tinha um negócio que havia várias pessoas a fazerem retorno no off-take, né? Então era espetacular, era jovem, era o melhor de tudo. Aprendeu muito nessa altura. Havia festas, havia isto, aprendi mesmo muito, né? Muito. Então foi daquelas coisas, quando a gente encontra paixão, quando encontramos boas pessoas, quando conseguimos fazer alguma coisa que gostamos, as coisas têm que correr bem. Fluem, não é? Fundou em Angola a Special Edition Holding. Falamos de uma empresa que hoje, segundo fui ver, são mais de 500 colaboradores na área dos mídia. Surge como este projeto e o que é que ele hoje representa na sua vida profissional? Então, a Special Edition Holding é um projeto muito especial, como diz o nome, Special. Mas é um projeto que ajudou mesmo muitas empresas em Angola a crescerem, terem nomes que a gente agora conhece muito bem e que conseguimos mesmo ser parte do crescimento de Angola. É uma empresa que eu tenho muito orgulho, porque começou mesmo da gente estarmos à volta de computadores e termos que tínhamos um computador para cada 5 pessoas e um mandava um e-mail, vinha outro, mandava um e-mail, saía do computador, aquele tipo de coisa, era mesmo um startup. E o orgulho que eu tenho mais é que temos pessoas espetaculares lá há anos e anos connosco. Eu acho que é isso que agora dá-me mesmo muito orgulho, porque basicamente não precisam de mim. Uma pessoa, quando fica obsoleta, a gente às vezes pode ver isso como não teve sucesso ou que teve muito sucesso. E eu acho que eu olho para aquela empresa e vejo que tive muito sucesso, porque temos o nosso Odair Pérez, os Eduardos, os Jorge, todas aquelas pessoas que gerem a empresa e que já não precisam de mim. Okay? Eu fico muito contente por isso, porque é uma empresa, como disse, que emprega muita gente. Conseguimos passar Covid, conseguimos passar os tempos difíceis de Angola, e sempre tivemos aberto, sempre pagamos salário, sempre tivemos uma empresa que a gente pode dizer que competia com empresas mundiais. E esse é que é o orgulho.
É um país também que eu ainda acredito e que acredito como as ondas, né? A gente há alto e baixo e eu acho que vai entrar através de outro crescimento. Acredito muito, acredito nos angolanos, no que o país tem, tudo isso e em África em si. Então acho que a história da Special Edition ainda tem mais para fazer. O facto de ter uma equipa como essa que estava a mencionar, não é? Uma equipa em quem confia de sucesso, a quem delegou o negócio, facilita em tudo uma gestão remota como faz neste momento. Porque dá para eu ir para outros interesses, outras coisas, porque a gente também crescemos como pessoas, não é? Quando eu fiz a cerveja, o meu foco era na cerveja e foi dos melhores anos que eu tive. Quando eu fui para Angola e montámos depois a Special Edition com o meu sócio, com o Nuno, né, e com a equipa que a gente tinha à nossa volta, nunca hei de esquecer, foi uma coisa incrível, ok? E quando a gente olha para trás e dá sempre a sorrir e pensar, não é? Os clientes que tivemos, tudo o que passamos, os eventos que tivemos envolvidos e produzimos, coisas incríveis. E agora, olha, cresci e estou não é? Noutros projetos que através estou cheio de paixão, com muito a acontecer e eu acho que esse é que é basicamente a sorte que eu tenho na vida, o blessing que eu tenho na vida é de ter tido sempre coisas para trabalhar e acreditar e fazer e crescer. Então, O time ficou mais conhecido em Portugal quando participou no Shark Tank, na primeira edição. Como é que surge na altura a ideia de participar e de se ligar a este programa e como é que foi essa experiência? Foi um bocado sem querer, porque eu não estava muito no mídia, não estava envolvido em nada, eu até era, se calhar, era low profile. O meu CEO, se calhar, falava mais que eu e tudo isso. Eu não sei exatamente como aconteceu. Eu tive um telefonema, pediram-me, eu acho que eles estavam a precisar de alguém, porque a pessoa que se calhar era para ir não entrou. E eu, ok, disse que também eu faço aquela primeira temporada. Eu também estava a querer, se calhar, fazer algumas coisas novas na vida e achei que vai ser divertido e foi, e correu bem, conheci pessoas, gostei, pôs-me dentro um bocadinho do ecossistema em Portugal, que tinha levado muito mais tempo se eu não tinha feito o programa. E foi o que eu disse, eu vi que havia muito talento em Portugal, vi que havia pessoas com paixão e com persistência e tudo isso que estava a passar. E eu acho que quando o programa passou, até Portugal estava num tempo super difícil, estávamos com mais uma crise, né? Isto é crise que acontece uma vez na vida, acontecerem muitas vezes na vida. Mas eu acho que o programa ajudou isso, porque ajudou a maneira que as pessoas começaram a pensar e viram que não é só bancos, mas há investidores, há angels, há VCs, há muitas outras maneiras. E eu gostei, foi top, né? Então a minha experiência no Shark Tank foi muito positiva. Como é que escolhe? Como é que está ali? Tem tão pouco tempo para analisar? Há uma parte também de feeling relativamente aos projetos? Sem dúvida, não é? A gente não sabe nada do projeto antes de chegar lá, mas é as pessoas, é se a gente consegue conectar com as pessoas. A gente começamos a ver que elas falam em equipa, como falam o que já têm, se calhar, clientes interessados, se inspiram confiança, ok, estamos interessados, não é? Alguém que chega lá e que a gente consegue ver logo que tem muito ego, ou isto, ou aquilo, e que não vai trabalhar em equipa, que não quer um sócio para ajudar, obviamente que começamos a ir para o outro lado. Mas é aquelas coisas, a gente temos a primeiro 1 minuto é super importante. E eu acho que este programa também ajudou muito as pessoas a perceberem isso e a começarem a se apresentarem, a fazerem decks, aquela coisa toda para um ecossistema agora que já existe. Não vou dizer que é perfeito em Portugal, porque ainda é muito, muito difícil, ainda é difícil ter financiamento, é difícil, não é? Um startup cá com os impostos que temos, não é fácil, mas eu acho que ajudou muito para a gente começar a pensar que é possível e o país já teve sucesso, né? Estamos com 7 unicorns que pelo menos começaram, tem DNA cá,
Se calhar não ficaram cá sempre, mas tiveram um DNA português. É nessa altura também que o time fundou a Brave Generation. Qual é que foi o seu intuito nesta altura com a Brave? Não, a ideia era ter um veículo que a gente conseguíamos investir nas empresas, tentar ajudar, não ser uma consultoria, não pedíamos dinheiro para dar advocacia, vamos lá dizer, ajudar em contabilidade. A gente tentámos ajudarmos e não sermos mais um obstáculo, não é? E foi assim que começou. Obviamente houve projetos que correram melhores que outros não correram nada bem, mas é a vida e é bom porque as pessoas também perceberam e saíram de lá com mais experiência, e a gente aprendemos de experiências, né? Então, e tivemos outros, e o veículo entrou em algumas que correram melhores e ainda temos algumas que estão a correr, então, não do programa, mas depois de termos o veículo investir em outras coisas. Então foi um bocadinho, essa foi a ideia. A verdade é que a Brave Generation acabou por ir evoluindo e hoje é uma holding que agrega muitos dos seus negócios também, não é? Acabou por se tornar na holding que faz a gestão global dos seus negócios. É uma holding agora que já não estamos ativos em investir em nada novo, estamos um bocado só a gestir o que temos, porque também as minhas paixões mudaram, né? Agora eu ainda, obviamente, que estou envolvido um bocado no ecossistema de startups, mas já não é o que era, porque também agora entrei no Brave Generation Academy e basicamente é a razão que eu acordo cedo de manhã e vou dormir tarde à noite. É o que me está a consumir, não é? Que é de facto o projeto que eu quero muito conhecer e que quero muito dar a conhecer também a mais pessoas. Como é que chega até si esta ideia de vou arranjar uma forma de ter uma alternativa ao sistema educativo que existe? Que é isso, a Brave Generation Academy é também isso. Eu acho que às vezes a melhor maneira é a gente precisar de alguma coisa. E por algum tempo eu estava a precisar de um sistema diferente para os meus próprios filhos. Eu também, obviamente que a gente emprega pessoas e vejo pessoas a virem ter comigo e vejo que falta alguma coisa. Às vezes não são tão independentes ou persistentes ou terem tanta confiança ou iniciativa. E comecei sempre a pensar como é que conseguimos entrar e fazer esse projeto ter mais sucesso, ou as pessoas começarem a ter mais sucesso na vida. E comecei a perceber que aquela idade dos 12 aos 18 é mesmo difíceis. São um período que muitas crianças não estão felizes. Temos teenagers à volta do mundo, e isto não é uma coisa portuguesa, mas é mundialmente, onde não percebem porque têm que ir à escola, não gostam de ir à escola, é quase sobreviver este período e depois é que vão viver. E a vida não é para ser feita dessa maneira. Então comecei a ver como é que a gente conseguíamos trazer alguma coisa, uma maneira simples, eficaz e que conseguia ser scalable, ok? E que ia fazer uma diferença, que íamos de vez a termos 75% de crianças infelizes na escola tradicional, como é que a gente podíamos ter que 80% estavam felizes numa maneira diferente. E foi assim que começou muito com common sense, né? Senso comum, a pensar, olha, vamos ter uma escola que está aberta o ano inteiro, então os pais podem ir de férias e as crianças quando querem, não precisam de ir naquele período de 2, 3 meses, de julho, agosto. Como é que fazemos isso? Como é que fazemos uma escola que a gente consegue ir à nossa própria velocidade? Não precisamos ir à velocidade de todos juntos. Então, se és mais rápido, vais mais rápido, és mais vagaroso, um bocadinho mais devagar, não há problema com isso. Então vimos que ter um platform, irmos a um hub, então fisicamente ir a um sítio, misturar as idades dos 12 aos 18 no mesmo sítio, começamos a criar mais empatia, mais peer-to-peer, os mais velhos ajudam mais jovens, e depois teremos lá os LCs, os nossos Learning Coaches, que ajudam através a criar relações e depois inspirar os nossos alunos a experimentarem coisas, porque experiências é incrível. E depois também como é que íamos ter uma escola que conseguia estar ligada à comunidade, conseguíamos ouvir de pessoas interessantes da comunidade, então ter portas abertas, como é que a gente conseguíamos ir fazer shadowing, ir passar tempo com um contabilista, se é isso que quer, um advogado, um crypto investor, um veterinário, o que seja, e ter essas experiências para começarmos a perceber mais cedo o que estamos interessados, porque
é um bocadinho como eu, quando encontro a minha paixão ou algum propósito, eu fico, não é, muito interessado em saber mais e fazer mais. E é um bocadinho isso que a gente também vê com os nossos alunos, quando eles encontram algum propósito, crescem mesmo, ficam com mais confiança, começam a querer estar lá, ok? E foi isso, foi tudo muito common sense, começámos a ver, abrimos a primeira, segunda, a terceira, eu acho que há 37 agora em Portugal, 53 mundiais, os alunos podem ir de um hub para o outro, ter experiências diferentes, vamos agora ter os hubs esta semana que vem todos juntos, a fazerem desporto, vão fazer 3 dias de um torneio, mas é isso, é a gente não ter que criar e construir escolas novas, mas a gente conseguir quase ir para escolas em sítios que não podem ter uma escola, mas podem ter um BGA. Então estamos em sítios como Espinhal, perto de Coimbra, no Fundão, Santarém, Setúbal, depois obviamente os Portos e isso, não é? E Cascais, e Lisboa e o Algarve, mas é interessante a gente podermos estar em sítios que se calhar não conseguia ter escola, conseguimos ter pessoas muito diferentes, então temos estrangeiros, portugueses, é uma mistura, conseguimos concentrar numa maneira de ensino que faz as pessoas unirem-se e ter o melhor deles próprios e quererem vir à escola, e isso é uma grande diferença. E depois vemos a diferença com os nossos alunos e depois com as famílias. Então é um bocadinho isso, né? E conseguimos também incluir que temos Microsoft Certification para crianças que são mais isso que querem fazer. Conseguimos abrir portas para universidades se é isso que eles querem, mas também se não é o que eles querem, encontramos alternativas. E é um bocadinho isso, o mundo agora mudou tanto, há pessoas que se calhar não vão estudar ainda mais depois, mas vão ficar experts em certas matéria e vão começar logo a trabalhar e a ter mais experiência e valerem mais. E é um mundo diferente, então é uma escola diferente. Como é que o time sentiu a aceitação desse conceito na nossa sociedade? Pelos pais e pelos alunos, super bem, lá mesmo super bem, porque a gente estamos com pais que agora em dia querem que os filhos sejam felizes, que os filhos encontram alguma paixão e que cresçam e que têm skills com pessoas e que conseguem aprender o que é networking e o que é ser empreendedor de mente, né? E é um bocadinho o que a Brave Generation Academy faz, é crescer e dar responsabilidade a uma pessoa e o aluno começa a ter a responsabilidade de ir à velocidade, de ver o timeline a ser feito, fazer as aulas e depois escrever os exames. Então é muito bom nisso, né? Então os pais obviamente viram isso, os alunos viram isso. Em termos de sociedade, vamos lá dizer, com o lado governamental é muito mais burocrático, muito mais vagaroso, ainda não estamos aceitos pelo a DGE, né? A Direção de Educação. Estamos irregulares, não estamos nem positivos nem negativos, estamos num sítio que ainda não estamos vistos, mas a verdade é que não é, a gente temos de ter a responsabilidade de ver o melhor para os nossos filhos e eu vejo muitos pais sabem que ainda está irregular, mas sabem o bem e veem o bem que está a acontecer e a gente tem que ter às vezes a gente tem que fazer o que é difícil para as coisas andarem para a frente e é um bocado como a gente vê, não é? É por isso que o nome é Brave Generation Academy, não é o Comfortable Academy, né? É um bocado brave porque tem de ser. As nossas crianças, os nossos pais, os nossos learning coaches, o meu central team, tudo isso que está por trás, temos que ser brave. Se é fácil ser brave, não. Mas a missão é crítica, não podemos não ser brave, porque a gente precisa de um mundo onde a gente vamos ter líderes melhores, onde vamos ter pessoas que montam empresas a pensarem na comunidade, em pensarem em muitos stakeholders, não só no lucro. E é um bocado isso que a Brave está aqui a mostrar. E queremos crianças que têm um propósito e uma luz dentro deles e que crescem e que vão lá para fora e que são experts, porque é a única maneira que Portugal, como um país mais pequeno, vai ser visto e vai crescer e vamos encontrar os Cristianos Ronaldos de crypto, de blockchain, de negócios e empresas que ainda não existem, de tudo isso que a gente anda a fazer. E tem que ser com isso, não é? A gente vê
O Zé Cristiano, quando ele teve que começar de cedo a pôr a paixão, a propósito, tudo naquilo. Mas ele não é bom em ténis, em golfe e o resto, foi naquilo. Quanto, no tradicional, a gente quer que uma criança é bom em muitas coisas e não encontramos o que ele tem que ser mesmo bom. Sente que de alguma forma está a criar líderes da própria aprendizagem? Exatamente, eles ficam logo a conhecer que a vida deles já está na mão deles muito mais cedo que quando se pararem até irem para a universidade. Começam já a ter essa responsabilidade e começar a andar para a frente. Eu acho que isso é a única maneira. A gente também sentimos bem quando a gente estamos a trabalhar e percebemos que o nosso futuro está nas nossas mãos. Tira a ansiedade, tira o stress, aquelas coisas todas. A mesma coisa com as crianças. Se eles sabem, ok, consigo escrever o exame 3 vezes por ano. Correr mal uma vez, vou ter outra oportunidade. Correr mal outra vez, vou ter outra oportunidade. Não há aquela ansiedade, está a perceber? Porque não é preciso haver. Há porque a gente só conseguimos ter sistemas que só fazem uma vez por ano. Mas o sistema consegue fazer 3 vezes. Consegue ir à velocidade, consegue muitas coisas. Mas temos que fazer acontecer, não é? E a verdade é que o time já tem muitos casos reais de crianças e jovens que no ensino tradicional não tinham de facto gosto, não tinham retorno e que agora na Brave estão de facto a sentir a diferença, não é? Não, é isso, é por isso que eu digo que isso é uma missão crítica. A gente tem que mesmo trabalhar para essas crianças e para outras crianças que estavam bem no tradicional, mas que agora estão muito mais completos, porque se calhar estavam bem em termos de ter resultados, porque é isso que a gente olha para uma criança no tradicional. Olha, ele é bom porque ele é bom em matemática e ciência. Não é? Então, ok, essa criança era boa nisso, mas depois faltava tanto do resto, não tinha confiança, tinha outros problemas e aqui a gente consegue mudar isso. E eu acho que é esse o sucesso da Brave Generation Academy, é que a gente não é ter aqueles 18 e 19 e 20, mas é ter pessoas completas e pessoas que estão bem com elas próprias e que vão ser positivas para a nossa sociedade. É isso que para mim é mais importante. Estão chamadas soft skills que depois as empresas também procuram. Exato, é core skills. Agora em dia, né, a gente conseguir falar, network, sermos bom em alguma coisa, tudo isso é crítico, é o que vai fazer a diferença. E se a gente não temos, andamos sempre um pé atrás. Como é que nós educamos as crianças que hoje estamos a educá-las, mas para amanhã irem exercer provavelmente funções que nós não sabemos quais são, que não existem ainda? O time há bocadinho dizia, não é? Vão fazer negócios e áreas que não existem. Como é que nós preparamos as crianças para no amanhã poderem exercer coisas que nós ainda não sabemos quais são? Toda a educação a gente devemos estar a dar é por exemplo. Né? A gente devemos ter exemplos bons na sociedade que faziam as crianças olhar para aqueles exemplos e elas também crescerem com isso. E muitas vezes os nossos exemplos bons é a gente, obviamente, ter éticas e valores e depois também a gente a mostrar que conseguimos ser adaptables, né? Conseguimos adaptar-se ao que vem. E muitas vezes com isso é a gente a mostrar a crianças que critical thinking, a gente ser criativos, conseguimos, né, falar com outros, ter skills em comunicação, isso tudo sempre vão ajudar, porque não é, a gente olha para AI, para robots e isso tudo, são coisas, já estão a fazer coisas que pessoas faziam muitos anos atrás e ainda muito estão a fazer hoje, que vai ficar obsoleto. Mas o que eles não conseguem fazer é serem critical thinkers, é trabalhar em equipa, é pensar, é resolver problemas, é inspirar, é ter paixões. E é isso que a gente tem que tirar dos individuais, dos alunos, das crianças, porque isso é que vai fazer a diferença. E é por isso que eu digo, ser pequenino hoje em dia com Portugal até é uma vantagem, não é uma desvantagem, porque a gente conseguimos mudar as coisas rápido, havíamos de poder ser adaptáveis mais rápidos, havíamos de poder sermos mais flexíveis para usar vantagens sobre os outros, mas ainda não estamos nisso, mas é isso que havíamos de estar a começar a pensar e é muito o que a BJA faz, não é? Quando a gente diz aos alunos que podem escolher cadeias, abrimos todas as cadeias, eles que experimentam pelas primeiras 2, 3 semanas e depois vêm as que gostam.
E depois começam a trabalhar essas. E depois começamos também a ver no shadowing como é que conseguimos ter, que eles encontram mais paixões para fazer isso. E quando encontram isso, a gente supera, a sério. É tudo tão básico, só que tem que ser feito. Não é? É um bocadinho isso. Para si, o time diz que os insucessos preparam os sucessos. Fazer, errar, aprender, fazer, errar, aprender, faz efetivamente parte do processo. Exato. É inevitável. Eu lembro dos insucessos e obviamente que preparam-me para os meus sucessos. Se eu não tinha tido muitos dos insucessos, quando vinha aquelas oportunidades onde a pessoa diz, tem sempre tantas oportunidades, tem, porque eu também já tive tantos insucessos, muito mais insucessos que sucesso. Às vezes as pessoas dizem, é um empreendedor de sucesso. Eu penso, isso é um empreendedor de muitos insucessos com alguns sucessos. E eu acho que isso a gente só começa a acreditar quando vê acontecer. Porque o primeiro insucesso é duro, o segundo duro. O que a gente tem que começar a vender, olha, se calhar vai-se ter só 1 em 10 é que vai funcionar, então despacha com aqueles 9 insucessos para chegares ao 10º. Mas depois, quando chegas ao 10º, começas a perceber que é mesmo assim e que só por experimentar é que a gente vamos conseguir. Obviamente que há muitas coisas que a gente pode aprender a ter dos insucessos dos outros, para não termos que nós passar. Do network, o network ajuda-nos a ter menos insucessos e se calhar mais vantagens para o sucesso. Experiências mais ajudam-nos para puxar mais para o sucesso. Mas tudo isso a gente tem que experimentar, não é? Então é essa a mentalidade que a gente precisamos. Fez também referência numa entrevista que eu achei muito curioso, de me dizer, eu falo com os meus amigos no estrangeiro, eu acho que há 2 tipos de pessoas no mundo, os que são portugueses e os que querem ser portugueses. Isto porque o time acredita verdadeiramente que Portugal tem tudo para dar certo. Portugal tem tudo para dar certo. Eu acho que estamos num país, como disse, está aqui no centro do mundo, não é? 6 horas de Nova Iorque, 2 de Londres, Paris, voos para a África. Estamos aqui mesmo no centro, temos um tempo espetacular, comida e a melhor coisa é pessoas. Temos pessoas que a gente não temos divisão, não andamos aqui a maior divisão que temos, se calhar, no futebol. De resto, não estamos aqui o norte contra o sul, nem nada, não temos. No fim, Portugal é um país muito autêntico, simples, tudo o que o mundo agora está à procura. E depois, obviamente, temos aqueles challenges, né? Aquelas outras coisas, salários baixos, taxas altas, muitas coisas que a gente ainda não conseguimos vender uma visão para melhorar. Porque só por vender uma visão do que é possível, se a gente conseguir começar a pensar que temos que criar valor, temos que criar riqueza, é que vamos ter um país que vai dar aquele salto, ok? Mas outra vez é como a gente está fazendo a educação, são coisas pequenas, mudar coisas pequenas que fazem grandes diferenças, ok? E muitos estrangeiros olham para Portugal e pensam, podia ser resolvido. Quando a gente olha para os Estados Unidos, Brasil, África do Sul, não é tão fácil a gente só resolver. São grandes países com grandes problemas, ok? E eu acho que Portugal está aqui numa vantagem que a gente não pode falhar, não podemos falhar isso. Temos que mesmo aproveitar, temos que pensar em fazer aquelas pequenas mudanças que às vezes são difíceis, porque não tiramos a gente do costume e do confortável e do normal, mas essas coisas pequenas vão fazer diferenças enormes para os nossos filhos, netos, o que seja, a vender uma visão melhor, maior. Eu acho que é totalmente possível. O time diz de si próprio que é a Positive Alien. Porquê, time? Porque eu acho que a gente passa pouco tempo cá no mundo, então vamos ser um alien cá por algum tempo. Sou positivo porque escolhi ser positivo, não é sempre fácil, há dias maus, né? Mas eu sou daquelas pessoas que estou a passar um dia mau, mas atendo o telefone porque penso que se calhar vem aí um telefonema que vai fazer o dia melhor. Então é uma escolha ser um positive alien, é uma pessoa que basicamente vive no mundo inteiro. Eu amo tudo. Ontem estava a ver Ghana contra Portugal e vejo a felicidade dos ghanenses quando puseram um gol e é difícil depois a gente até dizer, coitados, né? Eles no fim vão perder. Mas sou alguém que
que gosto de ser positive também não é? Eu vejo o Ronaldo e vejo o Messi e vejo duas pessoas incríveis, conseguiram fazer coisas incríveis. Não precisa de ser, eu não preciso só de gostar de um. Escolham em ver o bom dos dois. E em muitas coisas gosto de fazer isso se calhar é por isso que eu vejo como um positive alien, né? Porque a gente passa pouco tempo cá e é melhor ser positivo, escolher ser positivo, porque a vida é muito mais divertida dessa maneira. Há umas semanas estávamos ambos numa conferência onde o time dizia que nós muitas vezes, os líderes, nós nas empresas, com as crianças, estamos a pedir às pessoas e a todos que temos que inovar, temos que pensar fora da caixa e que para si temos é que deitar a caixa fora, temos que atirar a caixa ao ar e deixar de falar em pensar fora da caixa. O que é que quer dizer exatamente com isto? Já não há uma boxa. A gente olha para o mundo é tão pequeno. O mundo, a gente, se calhar é mais fácil às vezes vender um produto em Nova Iorque que em Porto. Okay? Se calhar há mais pessoas que pagam mais por o produto que queremos vender. E temos que começar a fazer mais e-mails, mais contactos lá fora. É isso mesmo que a gente tem que começar a pensar. Temos que começar a pensar que, não é, as soluções já não são soluções que são só para Portugal, mas têm que ser maiores. A gente temos que procurar talento. Há tanto talento agora a vir para Portugal que vem lá de fora para dentro. Tudo é possível. Okay? A gente até trabalhar, podemos hoje em dia trabalhar de Portugal para fora. Termos um salário mais americano a trabalhar de cá pelo nosso computador online. Então tudo isso, eu acho que já não há uma box, né? Não há box porque tudo mudou e está tudo a mudar tão rápido que a gente tem de ser ágeis, a gente tem de estar mesmo open-minded no que pode vir e temos de ser um exemplo para os nossos filhos e para as pessoas que, como líderes, a gente tem que ser isso. Porque se a gente não ser isso e a gente continuar a dizer que o mundo é péssimo e o mundo é difícil e que a gente está aqui fechados e que só temos tudo a correr mal, a gente temos o risco de termos jovens a viverem no metaverse e a pensarem que só podem fazer diferença no metaverse e passar mais tempo em metaverses, né? Quanto a gente precisa que eles vivem no nosso mundo, no mundo real, porque aí é que vão fazer diferenças que vão ser boas para todos. Porque muitos jovens pensam que no metaverse é que podem ter uma vida espetacular, porque nunca vão poder, no vida real, ter 1 milhão de euros, ou que seja, não vão ter aquele emprego, mas no metaverse conseguem. Começam a pensar em coins, porque nunca vão ter euros que chegue, todas aquelas coisas. E eu acho que não, a gente tem que mostrar que eles têm que fazer diferença no mundo aqui. Okay? E é um bocado não pensar em caixas, é pensar que é mesmo possível. Right? E porque quando a gente acredita que conseguimos fazer uma diferença, começamos a fazer diferenças pequeninas que depois crescem. Como é que o time, com uma carreira como a sua, com uma carreira tão diversificada, inclusivamente, porque, como tem dito, move-se por paixões, tem um projeto, delega, tem uma equipa de confiança, então pode, de facto, dedicar-se à sua próxima paixão. Como é que numa carreira como esta nós eventualmente conseguimos identificar assim, um grande desafio que tenha tido, que tenha sentido? Eu acho que estou agora no meu maior desafio que eu tive da vida. Acho que tudo o que fiz foi para isto. Eu acho que se eu vou fazer alguma coisa no mundo e contribuir para o mundo com esse projeto que estamos a fazer na educação. Já temos nos Estados Unidos, Espanha, África, estamos agora a abrir em Bangalore, na Índia, e eu vejo as oportunidades que a gente estamos a dar a crianças. Eu vejo que a gente estamos a conseguir trazer para eles alguma coisa que eles precisavam, que não conseguiam ter, e era uma coisa tão básica. Eu acho que a minha vida agora é trabalhar nisso, porque é um ecossistema enorme, né? Eu quero poder ajudar outras empresas que têm ideias na educação para fazer um plug and play com o que a gente já temos. A gente não escolhemos a maneira fácil, não fizemos uma escola online e quem quer vem online. Não, a gente estamos a abrir hubs, estamos a pôr lá learning coaches, estamos a passar por todas aquelas growing pains que temos que ter, porque sabemos que isto é que vai fazer uma diferença. Okay? Não é fazer o que era mais fácil, mas era fazer o que era correto.
Então, eu acho que sou mesmo super abençoado para ter um projeto que eu estou tão envolvido, né? E que estou a ter uma equipa que está sempre a crescer, sempre a ficar melhor, e sempre a tocar em mais vidas e vejo. Tivemos agora a nossa primeira, não é, vamos lá dizer, aluna que passou pela BGA Maputo, depois veio para a BGA no CCB e agora está a fazer training para ficar uma learning coach. Então, um emprego que não existia há 2 anos atrás. E ela, não é, cresce, Está a fazer esse caminho. E isso mostra, não é, o impacto que estamos a ter. Como é que nós podemos ajudar os pais a de facto ter consciência e a pensar nesta alternativa como uma alternativa real, para além da coragem que o Tim tem mencionado? Eu acho que o risco é não pensar no alternativo. A gente somos tão fechados de mente que não vemos outras coisas e pensamos que tem que ser como foi para os nossos avós, foi para os nossos pais, foi para nós, e as nossas crianças têm que continuar a ser iguais naquele método tradicional. Eu acho que o que eu posso dizer é que qualquer pessoa que quer experimentar o que a Brave Generation Academy faz é pôr a criança e fazer 2 dias de trial. Não há nada. O risco é não fazer, não é fazer. E eu acho que depois de experimentarem, até se não ser para eles, abriu mais uma experiência, mais um tico no livro, e eu acho que é isso, mas é experimentarem, é saberem que o mundo mudou, a maneira que eles estão a trabalhar, a maneira que os filhos vão trabalhar mudou, e que o tradicional ainda está muito tradicional, e que as coisas agora têm que ser vistas de outra maneira. E também, para mim, eu digo sempre, se a criança está contente no tradicional, é deixar. Não é também tirar e pôr, porque também que é uma coisa... o que a gente tem que pôr é as crianças no que funciona melhor para eles, porque as pessoas são super diferentes. E entre irmãos também não tem que ser igual, não é? Nada, nada. Eu sempre digo, quando são irmãos, nem para pôr no mesmo rabo, para mudar, para cada um deles, né, serem eles próprios. Yeah. Tim, obrigada. Eu acho que temos todos que lhe agradecer a paixão com que está a viver este tema tão crítico para todos nós na nossa sociedade, que é o tema da educação. O facto de termos outras formas de fazer exatamente o caminho é gratificante para pais que muitas vezes vivem essas angústias, para crianças que vivem também isso no seu dia-a-dia. E a verdade é esta, é que termos outras possibilidades, podermos escolher, é uma bênção, como o Tim tem dito ao longo da nossa conversa. Silvia. Yeah. Obrigada eu, muito obrigada uma vez mais. Be brave. Obrigado. Obrigada, até para a próxima semana.